Questão número 10, última questão do simulado de direito penal referente a noções fundamentais. Vamos lá. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. Letra A. Do princípio da individualização da pena decorre a exigência de que a dosimetria obedeça ao perfil do sentenciado, não havendo correlação do referido princípio com a atividade legislativa incriminadora, isto é, com a feitura de normas penais incriminadoras. Letra B. Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Letra C. Se referir ao princípio da lesividade ou ofensividade, a doutrina majoritária aponta que somente haverá infração penal se houver efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Letra D. Em decorrência do princípio da confiança, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos dos órgãos oficiais de persecução penal, razão pela qual a coletividade deve guardar confiança em relação a eles. Letra E. Dado o princípio da intranscendência da pena, o condenado não pode permanecer mais tempo preso do que aquele estipulado pela sentença transitada em julgado. E então, qual que é a alternativa correta? Houve aí uma confusão, uma inversão nos itens a respeito dos conceitos, dos princípios relativos ao direito penal. A nossa alternativa correta é a letra B. Verifica-se que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Então, temos que o princípio da intervenção mínima, ele sustenta que o direito penal ele somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, em última ratio, ou seja, quando seja estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Esse princípio ele decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Assim, por força desse princípio, temos que, num sistema punitivo, como é o caso do direito penal, a criminalização de condutas ela só deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos relevantes. Isso no caso do princípio da fragmentariedade. E desde que isso não seja possível pelos outros ramos do direito. Ou seja, quando os outros ramos do direito não puderem ser aplicados, aplicamos então o direito penal. A isso é uma espécie do princípio da intervenção mínima, do princípio da subsidiariedade. O direito penal ele vem depois. A letra A também está errada, porque é o seguinte, a individualização da pena, ela ocorre em 3 espécies, ou seja, no momento da criminalização da conduta, no momento da aplicação da pena e no momento da execução da pena. Então, a individualização da pena ela vai ocorrer em 3 situações, por isso que a alternativa A está incorreta. A letra C também está incorreta, pois o princípio da ofensividade exige que a conduta criminalizada tenha aptidão para ofender o bem jurídico que a norma pretenda tutelar. Não se exige em todos os casos a efetiva lesão, pois existem os chamados crimes de perigo, que são aqueles em relação aos quais basta que o bem jurídico seja exposto a risco de dano para que o crime se configure. Então, assim, sem que haja violação ao princípio da ofensividade, certo? As alternativas D e E também estão incorretas. Temos aí que nem sempre
como citado pela doutrina, todos possuem o direito de atuar acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida em sociedade. Assim, então, quando alguém, por exemplo, ultrapassa um sinal vermelho e acaba colidindo lateralmente no outro veículo que avançou o sinal vermelho, melhor dizendo, quando a pessoa lá atrás ela ultrapassa um sinal verde e acaba colidindo com um veículo que avançou um sinal vermelho, aquele que ultrapassou o sinal verde, ele agiu amparado pelo princípio da confiança, não tendo culpa, já que ele dirigia na expectativa de que todos os demais estariam ali respeitando as regras de sinalização. No caso aí, o erro seria do que ultrapassou o sinal vermelho. A letra temos que o princípio da intranscendência da pena, ele veda que a pena seja aplicada à pessoa diversa daquela que foi efetivamente condenada. Ou seja, ninguém poderá ser punido por crime praticado por outra pessoa. Isso nos termos do artigo 5º, parágrafo 45 da Constituição Federal. Vejamos aí, tenhamos sempre em mente a questão da ressalva de que a pena de multa, quando se fala em multa, multa é uma espécie de pena. O que é possível, o que é transmissível aos herdeiros no valor da herança recebida, é a reparação civil, certo? Então, temos como alternativa correta para essa questão a letra C.